Pronto, agora está gravando. Bem, então vamos dar início, né, a esse encontro do Lab Queer com a Sara Wagner York. Essa é mais uma das atividades, né, do Lab Queer, que está sendo desenvolvida no ano de 2020. Vai ser a nossa última atividade desse ano, mas ano que vem a gente vai ter mais, né? Então, a partir do início do ano, nós apresentaremos a programação do próximo ano. Eu agradeço inicialmente ao Fábio, né, pelo convite para fazer esse bate-papo com a Sara, e a Sara também por aceitar o convite para participar aqui com a gente. Falar um pouquinho para vocês do que é o Lab Queer, né? O Lab Queer ele foi fundado em 2015 na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Um esforço, uma tentativa, né, de congregar pesquisadoras, estudantes interessados na temática de gênero e sexualidade, e nós trabalhamos com 3 principais eixos temáticos, né? Um primeiro eixo, que é o que, de maneira geral, com as relações de gênero; um segundo eixo temático, que é tematizando as masculinidades e homossexualidades; e o terceiro eixo, as questões relacionadas às transgeneridades, né? Em uma perspectiva histórica, mas também dialogando com os outros campos de saber que a gente entende e sabe que é muito importante, né? Então, Sara, eu te agradeço mais uma vez em nome da equipe do Lab Queer, né, que nós somos um grupo ao qual você integra agora, né, mais recentemente. A Sara que vai fazer a fala intitulada Travesqueer, Narrativas Emancipadoras. Então, eu combinei com a Sara de fazer uma brevíssima apresentação, porque o currículo dela é bastante extenso, né, são muitos anos e muitas áreas de atuação, mas, resumidamente, a Sara é uma imigrante, mulher, travesti, pai, professora e avó. Ela é licenciada em letras, inglês e vernáculos, e licenciada também em pedagogia. Ela possui diversas especializações ligadas ao campo da educação, principalmente, e aí eu destaco que a especialização em gênero e sexualidade que ela fez na UERJ, né, no CLAN. E também, nesse ano, ela defendeu a sua dissertação e ela é mestra em educação também pela UERJ. Então, Sara, eu te agradeço. Nós teremos a dinâmica, nosso encontro hoje será um pouco mais curtinho, né? Então, eu vou passar a palavra para você falar cerca de 30 minutos. As pessoas que quiserem fazer as perguntas, as considerações, podem comentar aqui no chat, que depois a gente vai ter 2 rodadas com essas perguntas, né, e essas considerações. E é importante também, eu vou disponibilizar no chat o endereço de e-mail para o qual vocês devem enviar os dados, né, como nome, CPF e vinculação institucional, para que a gente possa fazer o certificado e devolver para vocês por esse e-mail. Peço, por gentileza, também que deixem os microfones desligados e as câmeras, para que a gente não tenha muita interferência e muito ruído. Esqueci alguma coisa? Eu acho que não, né? Qualquer coisa eu falo depois. Sara, você com a palavra. Então, quando tiver dando quase 30 minutos, eu faço uma sinalização para você. O seu microfone está desligado ainda. Ou menos, Rafael, acho que você pode me avisar com 20, que eu vou me adequando. Quando o Fábio fez o convite, eu fiquei tão feliz e nervosa que eu preparei uma aula, aí depois eu preparei 2, depois eu preparei, quando eu vi eu tinha 20. E 8 PowerPoint para apresentar. E aí, dado o corrido do tempo, eu não vou apresentar o PowerPoint para ficar mais uma coisa mais intimista mesmo. Quero agradecer muito ao Lab Queer, agradecer muito ao professor Fábio Henrique Lopes, agradecer a você, Rafael França, a todos os alunos, componentes, professores, pessoas que vão passar, estão passando ou já passaram pelo Lab Queer, que já participaram de alguma forma de interação conosco. Dizer que, além do orgulho e da grande honra, né, eu conheci o Fábio em uma mesa e eu já cheguei assim, muito violenta. Eu cheguei muito violenta na mesa, então, por sorte do destino, toda aquela violência que era para ser traumática se transformou em afeto, e desde então Sim. Nós temos conversado muito, e de um modo muito profícuo. Eu tenho aprendido muito com o Fábio,
com o grupo e com essa emergência toda. Acho que eu quero dizer também que estamos no período pandêmico, então uma estrutura de live como essa, ela é pensada sempre no modo presencial. Nós estamos fazendo isso numa compreensão de que podemos eternizar esse momento para uma estruturação síncrona, como está acontecendo, mas também esse novo modo, o assíncrono, e deixar aí disponível em algumas plataformas que outras pessoas, neste tempo, nesse espaço-tempo, ou em espaços-tempos futuros, possam compartilhar conosco desse mar de compreensão, mas também de alienação que nós estamos, né? Porque nós temos aqui algumas verdades que a gente tem como pressupostos, mas também temos um mar, né, um oceano aí de ignorâncias, e que talvez a gente precise dizer que também somos muito conscientes, muito mais das nossas ignorâncias do que qualquer pressuposto de verdade. Como travesti, eu quero dizer, como travesti na educação e da educação, eu quero dizer que para mim é um espaço muito caro, porque ele vai dialogar com sujeitos que estão aqui há muito tempo, gente que está discutindo gênero e sexualidade, enquanto eu estava fumando crack e cheirando cocaína há 15, 20 anos atrás. Né? E essas pessoas estavam já se desdobrando em muitos estudos, e para mim, por uma série de questões que podem ser vistas em outras lives, em outros textos, podem conhecer a minha vida e como isso aconteceu de um modo muito específico. Talvez por isso eu tenha dito que faz parte de relatos, né? Nós trouxemos os relatos para poder discutir. Relatos que não são novos, né? Esse grupo, como o professor Fábio Henrique, já havia pesquisado a vida, inclusive de grandes mulheres, né? De grandes travestis, como a Josie Parker, Divina Lorna, Cláudia Celeste e Eda Brown, todas, né, ali da década de 60, um período muito bonito, sobretudo para algumas instâncias no cenário nacional, mas que não é tão bonito para muita gente em outros cenários. Né? Se para travestis daquele tempo, né, mulheres como Rude, Milena e a Lola, nós tínhamos aí uma certa interação do medo, mas também da política de existência, é preciso dizermos que esses anos 60 eram os anos que pretendiam ser melhores, eles eram anos mais coloridos, eram anos de grandes potências, diferente dos anos 70. Não é? Os anos 70 vão apresentar para a gente aí um modo de mais segurança. Né? No mundo está acontecendo uma transformação, no Brasil nós estamos vivendo aí a ditadura, que é um período marcado pela exclusão, pela sujeição, sobretudo pela mentira, que ali também estão sendo escolhidas as narrativas que serão colocadas à disposição da grande mídia e do público. Acho um outro ponto que é interessante dizer é que desses anos 70, e eu vou nascer exatamente aí no ano que Gayle Rubin escreve O Tráfico de Mulheres, que é um livro que é muito interessante, sobretudo um livro norteador para quem estuda gênero e sexualidade, eu vou nascer nesse ano e vou começar a compreender ali a minha vida como essa moeda de troca, já que eu sou uma criança roubada da minha verdadeira mãe. Eu sou uma criança roubada da minha mãe, exatamente para a satisfação de uma família que tinha essa pretensão, né, de ser uma família feliz e bonita. A mesma pretensão que a mãe do meu filho teria ao roubar, ao tirar o meu filho da minha presença para poder seguir com a vida dela com o marido. Eu fico pensando, nesse momento, dos anos 60 para os anos 80, nós estamos tendo ali
o neoliberalismo de Margaret Thatcher emergindo, de Ronald Reagan, né? O mundo todo está uma emergência de condições desse sujeito que é o empresário de si, como diria alguns teóricos aqui no Brasil, e é no final dessa década de 70, da década de 70, início da década de 80, que nós vamos ter um marco que talvez vai nortear a minha vida pelo resto dela, né? Até a minha velhice, quiçá, que é, mais especificamente, 1978, quando a gente tem aí a chegada ou a descoberta, né, ou o primeiro caso de HIV no mundo. O primeiro caso acontece em 1978, no Brasil, a primeira morte em 1982. É preciso entender que ali, naquele momento, enquanto nós tínhamos a queda do muro, o fim da Guerra Fria, nesse período, aqui no Brasil nós tínhamos já uma ausência do Estado. E essa ausência do Estado, ela será sentida enormemente, sobretudo por essas crianças que, como eu, já eram crianças viadas. Já eram crianças que não se entendiam dentro dessa estruturação que é trazida por teóricas como a Adrienne Rich e John Scott, mas também Teresa de Lauretis. Um outro ponto que eu acho que é importante a gente salientar seria o fato de entender que, no campo dos estudos de gênero, né, essas normas que a teórica Judith Butler, por exemplo, vai trazer, vai dizer que essa estrutura, a Butler ela dá o nome de heterossexualidade, matriz heterossexual. Outros teóricos darão outros nomes, mas é exatamente essa estrutura que vai trazer condições de vida para algumas pessoas e condições de sobrevida ou sobrevivência para outros tantos sujeitos. Talvez um dos pontos interessantes é pensar ali, né, que essa matriz heterossexual, ela é um regime político e social que regulará algumas vidas, como diz Richard Biscoes, que é uma das pessoas responsáveis por essa primeira leva, né, junto com Guacira Lopes, a primeira leva, aquilo que a gente chamaria de primeira onda queer no Brasil, que vai acontecer em um primeiro momento. A Guacira, que é a minha avó acadêmica, ela traz muitos pontos, né? Então, são muitas emergências que acontecem durante todo o tempo. O que eu estou tentando dizer é, a minha vida está acontecendo e quase que simultaneamente a essa percepção de vida, eu vou percebendo que essas narrativas são quase que descritoras, né? ou estruturantes, de algum modo, ou me inscrevem em uma realidade. Por exemplo, quando a Adrienne Rich diz que a heterossexualidade pode não ser uma preferência, mas é algo que tem sido imposto, administrado, organizado, propagandeado e mantido força, que é o que ela questiona, né? Que seria essa heterossexualidade como uma instituição. A Adrienne Rich, isso é um exercício teórico muito intenso. Para mim é quase que um relembrar de como a minha vida estava sendo forjada dentro da minha casa. Com um pai que fazia o exercício de ser um bom pai, porque ele acreditava que era o meu pai. Uma mãe que tinha certeza que não era... Perdão. Uma mãe que tinha certeza que não era... Bom, e aí o telefone não... Uma mãe que eu tinha certeza que ela me odiava e que ela também tinha certeza de me odiar. Por quê? Porque como ela me pegou de uma outra mulher e forjou uma gravidez,
Toda vez que ela olhava para aquela criança, ela que não era nenhuma, né, desprovida de sentimentos, ela tinha essa memória, que aquela criança era a materialidade do fruto do crime. Portanto, olhar para mim, bem como as mulheres pretas diziam, né, que enquanto elas eram servidas, né, como comida para os homens brancos, elas ainda tinham que dar conta do ciúme da mulher branca que estava ali perto. Então, eu, enquanto criança, vivia isso. Enquanto eu era servida como filho para esse pai, por outro lado, existiam essas amarras, não é? Por assim dizer. Um outro ponto que eu trago para a nossa história a gente falou da heterossexualidade compulsória, estamos aí dos anos 80, né, a emergência dos anos 90, e os anos 90 com esse arsenal, né, com esse arsenal de ideias, né, exatamente por não termos ali nos anos 80 um poder público que dialogasse com os mais diversos sujeitos, é uma ausência do poder público, né? O estigma, o aumento do estigma, a diferença social, possibilidades de vivência que vinham muito mais dos movimentos sociais do que propriamente do governo, haja vista que a camisinha não é um grande elaborado que sai da cabeça, né? Um negócio quase que estava desaparecido na história do homem, então volta. E aí passa a ser essa camisinha que a gente utiliza hoje, a invenção do sexo seguro, né? O sexo seguro, esse sintagma, se a gente pode chamar assim, ele é uma construção em nível comunitário, feito pelos ativismos culturais. O que seria hoje a indicação da OMS, junto com tantos movimentos, né, de saúde, sobretudo, o uso da máscara. Né? Enquanto o Estado, naquele momento, era negacionista, um Estado que fazia de conta que a AIDS e o câncer gay não estavam matando, assim era dito, várias populações, assim como o nosso sistema governamental hoje, com o presidente atual, insiste em dizer que era só uma gripezinha, uma pandemia sem a menor possibilidade de final, é o que nós temos sentido, sobretudo por sabermos da existência de uma vacina que vai chegar, que está chegando, que inclusive já está nesse solo, mas que ainda não chegou até mim, a você, a tantos outros sujeitos, por algum motivo, né, que nós não sabemos qual. E que, por outro lado, dependemos dessa ainda da boa vontade, por outro lado, ainda as situações negacionistas. Na década de 90, eu acho que a gente vai ter aí a emergência dos direitos humanos e, sobretudo, das grandes conferências, né? Viena, em 93, a Conferência da Mulher em 95, Cairo, em 94, e Copenhague, todos esses pontos para poder discutir de um modo mais amplo direitos sexuais, direitos reprodutivos, né? O homossexualismo, que vai sair aí em 91, né? Vai ocupar um outro ponto, a gente vai começar a utilizar, né, talvez homossexualismo, homossexualidade exatamente nesse ponto, quando a gente tem doença e não doença, né? Mas na condição de orientação. 86, ali com a divulgação e o elaborado, que é o PEP. E, nesse momento, eu já estava aí com alguns anos de vida e já trabalhando com dança e montagem coreográfica. O que é interessante é que, quando eu penso nos atravessamentos dessas discussões, e eu penso o meu corpo, a minha vida, e como eu já era travesti, como eu disse, eu sou uma travesti na educação, então eu já estava estudando e já era travesti quando eu estava me formando, como hoje eu continuo sendo travesti e dentro de sala de aula,
que vai trazer aspectos muito complexos e muito diferenciados no entendimento de muita gente, sobretudo no meu, que é o fato do que eu chamo na minha dissertação de prolepsis. Eu chamo de prolepsis o quanto alguns sujeitos, travestis ou pessoas trans, estão anexos ou aderidos a uma lógica cisgênera para sobrevivência, para proteção ou para se fazerem, para se valerem em algum espaço. O que isso significa? Que quando você tem cara de travesti, como eu, por exemplo, a minha caminhada vai ser muito diferente de alguém, por exemplo, que não tem cara de travesti. Aquilo que alguns chamariam de passabilidade, mas esse passe-nas, ou a passabilidade, atenderia muito mais a uma lógica de mercado do que propriamente a implicação dentro do próprio grupo de pessoas trans. Ora, quando o meu colega do grupo de pesquisa ele me critica por utilizar, por exemplo, fizemos uma campanha. A campanha era sobre câncer de próstata. E aí a campanha foi grande, trouxe uma mulher travesti na frente. E aí um colega, que é um homem trans, disse: você não vai nos representar ali? E aí eu falei: não, mas é uma campanha que fala sobre próstata, né? Ele falou: mas não interessa, a gente precisa estar ali de alguma forma. Eu falei: peraí, mas não precisa atacar dessa forma. Esse mesmo colega é uma pessoa que, dentro de um grupo no ciberespaço, ele consegue problematizar uma questão como essa. Essa mesma pessoa, estando dentro de escola, se coloca como um homem cis, para poder se proteger. Então, esse jogo de quem se vale de uma coisa ou de outra, dependendo do grau que lhe convém. Eu não queria usar convém, mas diferente do seu grau de interesse, né? Por outro lado, nós temos aí o que eu chamo de paralaxe trans. O que é paralaxe, Sara? Paralaxe é um movimento da física que vai dizer para você que o mesmo objeto está sendo visto de um jeito, quando ele é colocado numa outra posição, ele é uma outra coisa. Vou te dar uma ideia. O que é isso aqui? Vocês estão vendo o que é? Não sei se essa... Isso aqui parece uma caneta. Isso. Simples assim. Agora, o que é isso aqui? Então, essa é a questão. Então, é aquilo que você olha e parece uma coisa, mas um item vai fazer toda a diferença. Se eu disser para você o que é isso, você vai me dizer caneta. E se eu falar agora, e agora? O que é isso? É uma caneta com tampa. Então, é esse segundo momento que você tem para poder reavaliar algum aspecto. Isso é uma paralaxe. O que é a paralaxe trans? É o modo como a sociedade vai observar esse corpo trans imerso dentro dela e vai colocar ela dentro desse aspecto válido de dó, de piedade, ou de luta, ou de alguma coisa. Então, por exemplo, quando nós temos uma travesti, por exemplo, que fala assim: não, eu sou travesti e eu estou aqui para dizer que nós somos doutoras, nós somos mestras. A pergunta é: você transicionou quando? Essa é a pergunta. Porque porque uma coisa é você ser uma pessoa que está constantemente deslegitimada dentro daquele espaço. Outra coisa é você ser a Laerte Coutinho, né? Que fez uma carreira toda como um grande cartunista e diz: olha, gente, caiu uma ficha,
Eu sempre fiz o exercício do crossdressing e, de repente, eu descobri que esse exercício nada mais era do que uma proposição real da pessoa que eu sou. Né? E eu sou uma mulher. E está certo dizer isso. Está certo dizer isso, não tem problema nenhum. O problema é quando a gente convoca, talvez, Laerte, Coutinho, para dizer, estou dando o exemplo de Laerte, como poderia ser qualquer outro. Poderia ser, por exemplo, não sei, Jaqueline Gomes de Jesus. Né? Então, fala da sua vida travesti no segundo grau. Né? Não tem, porque a gente sabe que naquele momento, né, na universidade, Jaqueline ainda não havia transicionado. Então, são todos esses aspectos mais peculiares que vão legitimar ou não certos sujeitos e vão dar a esses sujeitos, no campo que eu estudo, que é a educação, o fluxo do seu aprendizado. Então, como eu vou cobrar de você, por exemplo, uma compreensão plena de tantas realidades acontecendo no mundo, se naquele momento você estava tendo seu cabelo puxado, você estava sendo chamado de viadinho, você estava... Toda essa composição que vai deslegitimar, que vai retirar esse sujeito, que a gente sabe que hoje já foi chamado aí de evasão, né, escolar, depois nós tivemos expulsão, hoje a gente trabalha com expulsão escolar, né, dessas sujeitas que tiveram esse tempo. Então, assim, eu acho que nós chegamos finalmente nos anos 2000 com todas essas compreensões desses múltiplos sentidos que esses sujeitos vão entrar nesse novo campo. Não à toa, né, as grandes lideranças que vão provocar ou convocar uma segunda onda do movimento travesti no Brasil sejam de mulheres que não eram travestis nas suas vidas na adolescência, a partir delas. Por exemplo, Bruna Benevides, minha amiga querida, uma pessoa do mais alto nível de intelectualidade, sem formação, inclusive acadêmica, e que vai trazer para nós, talvez, uma coisa aí que é sido um jovem dentro das Forças Armadas, né? Ele é tido como um rapaz dentro da Marinha e que hoje é a secretária de articulação da ANTRA. Então, assim, mas percebam, não é alguém que estaria obrigatoriamente deslegitimado dentro desse processo escolar como as travestis, via de regra, estão. Acho que tem um ponto que eu quero dizer, eu já estou me dirigindo aqui para o final, que é o gênero, como Teresa de Lauretis coloca. Teresa de Lauretis ela tem um texto muito interessante que fala das tecnologias de gênero, inclusive a Márcia que está aqui, fez uma alusão ao curso que fizemos juntas, né? Eu e o professor Rafael trouxemos as tecnologias de gênero, e essas tecnologias de gênero elas seriam exatamente essas formas que retirariam certos sujeitos de sua realidade, né? Do seu tempo. Quer dizer, você pode ser um menininho, não tem problema. Você pode ser um menininho aí, desde que você performe esse menininho. E performar esse menininho significa fazer uso das tecnologias de gênero que vão compor esse sujeito que está performando alguma coisa. O corpo travesti ele será excluído, não só o corpo travesti, como o corpo trans, e o corpo homossexual ou o corpo lésbico, ele será retirado do seu espaço, não é quando... Porque o problema não é em ser homossexual. De regra, os gregos, já, apesar de não serem homossexuais, já utilizavam da prática. O que a gente vai ter aqui, o problema é com a performatividade, com aquilo que você performa dentro do gênero. E isso é o grande problema. Então, um homem que performa certos graus de feminilidade, por exemplo, a imagem de Fábio no WhatsApp. Com aquele óculos babadeiro e o cachecol. Aquilo ali, por mais que você queira achar o problema não é o Fábio, não é ser homem, não é ser homossexual. O problema é estar alinhado fora desse padrão estruturado, né? E aí o problema, eu não vou dizer que é a homofobia, vou dizer que o problema ali é a transfobia.
Porque é exatamente por transcender esse aspecto do gênero, que é muito delimitado, ou seria, né, a teoria queer vai dizer que isso não existe, mas que o estruturalismo vai dizer existe sim, foi avançado, né? Foi corrompido, por assim dizer. E aí eu quero trazer um textinho aqui muito interessante, que é a Tereza. Eu estou igual aquele meme da Regina Duarte, tinha tanta coisa para falar, mas é um texto que é o próprio Fábio. Deixa eu ver se eu encontro aqui, minha gente. Que é esse aqui. A matriz sexual, isso. Então, a própria Jaqueline, vou utilizar a Jaqueline, vai dizer o seguinte, que então nós chegamos nesse ponto de ter um grande problema, que é essa máquina da interoperabilidade, a máquina que vai utilizar os certos indexadores em detrimento de outro, e essa máquina seria uma máquina, né, de produção da cis-heteronorma, né, ou da cis-heteronormatividade. Jaqueline Gomes Jesus, que é uma travesti da psicologia, vai dizer assim, ó, chamamos de cisgênero ou cis as pessoas que identificam com o gênero que lhes foi atribuído quando ao nascimento. Como já foi comentado anteriormente, nem todas as pessoas são assim, porque, repetindo, há uma diversidade na identificação, e ela está explicando aqui o que é cisgênero, e depois ela fala, o que não é isso, então é transgênero. Mas eu gosto, sobretudo, de um excerto, e é o que eu utilizo, exatamente desse grande teórico e pesquisador, que é o Lopes. Lopes, em 2018, ali no livro organizado por Agnaldo Gomes, ele traz um texto que chama Cisgeneridade, Historiografia, um debate necessário. É Fábio Henrique Lopes, ele diz, com o conceito da cisgeneridade, podemos identificar ou melhor, nomear, lembrando, nomear é atribuir sentido, as estratégias, modalidades, relações, exercícios, domínios do poder cis ou do cis-poder, seja em sua modalidade disciplinar, anátomo-política ou biopolítica, como normatividade sobre corpos e gênero, a cisgeneridade é um exemplo, é um exercício institucional, social e cultural, como também subjetivo. Pode ser encontrada em instituições, saberes, discursos, imagens, comportamentos, costumes e tradições que operam contra as diversidades corporais e de gênero. Se a cisgeneridade é uma norma social e datada, ela pode ser pensada como uma normatividade. E, por isso, ajuda a identificar a posição não marcada da normatividade de gênero. Exatamente o que eu estava dizendo sobre esses marcos específicos utilizados com as tecnologias que vão nos separar. No meu caso, isso custa muito caro, porque enquanto uma mulher travesti, monocular, cega de um olho, ficou 10 dias cega dos 2 olhos durante a pandemia, e que vai ter tantos recortes que me retiram do direito de várias coisas. Eu estou dizendo, por exemplo, de coisas muito simples, como, por exemplo, comprar um pãozinho de manhã. Posso ir na mesma padaria, na mesma farmácia, é ótimo. Posso ir na mesma padaria todos os dias, e sempre alguém que está lá de diferente, sempre tem um cliente novo, basta aquele olhar me lembrar exatamente o lugar que eu ocupo naquele espaço. Tendo, por exemplo, um carro, eu preciso saber que, ao procurar uma mecânica, alguns aspectos serão diferentes, exatamente porque, para mim,
essa leitura social será feita de uma outra forma. Eu acho que é isso assim, que eu queria falar. Vou repetir, eu tinha tanta coisa preparada, queria falar de seletividade penal, queria falar de estruturação não monolítica, desse falar não coeso queer, mas não deu. Vai ficar para a próxima. Muito obrigada. Sara, eu agradeço e tenho certeza que em nome de todas e todos e todos que estão assistindo, foi estratégico, né? Porque esse encontro de hoje é só para deixar aquele gostinho para a gente, nos próximos, para a gente poder desenvolver. É uma conversa que só está começando mesmo, né? Com certeza. Eu queria fazer uma questão e logo em seguida eu vou trazer as duas que foram colocadas aqui também no chat. Você publicou recentemente um texto, que inclusive eu indico às pessoas que estão aqui, que é um vácuo cis na história e a emergência do corpo trans, né? Que eu até me emocionei quando você e a Neon Cunha, né, falam da Gisberta e de como a crueldade que foi o assassinato dela, né, e como que isso reverberou também algumas políticas em Portugal e o que a gente tem no Brasil, enfim. E nesse texto também me chamou a atenção uma questão que eu acho que você falaria aí, e está no título, que é a questão queer, né? E como que esse termo, né, e essa categoria chega ao Brasil entrando muito por grupos de classe média e universitários também. Eu observo muito isso aqui na cidade onde eu moro, em Campos dos Goytacazes. E aí eu queria assim, pedir para você comentar um pouco, talvez, sobre qual potencial político e transgressor que teria esse queer, né, pensando, né, nessa vontade de ser incapturável, e como que a gente poderia queerizar as nossas ações, assim, no termo da linguagem, nas práticas, e aí pensando nos termos que nós temos também, né, porque eu acho que tem um processo aí que é a incorporação e a importação de muitos termos e teorias de fora do Brasil, e como que você observa isso na sua prática também, enquanto professora, enquanto travesti, né, como você mesma se apresenta. E pensando talvez ainda na construção das políticas públicas, né, das políticas públicas educacionais, das políticas públicas de saúde, da importância desse ato de nomear as identidades, os corpos, enfim. Então, minha pergunta mais geral seria essa. O professor Fábio, ele traz uma questão para você, né, que quais seriam os desafios de ser uma travesti educadora pedagoga no meio acadêmico brasileiro, nesse tempo presente, e como uma travesti na educação pode alterar, fraturar ou desconstruir esse sistema, né, e é o sistema com C mesmo, e essa dimensão cisgênero do conhecimento. E a Marci Vieira faz uma colocação também, né? Ela diz: professora Sara, inicio agradecendo por compartilhar mais de sua trajetória conosco. É sempre um privilégio poder lhe ouvir. Esse mês finalizei minha graduação em pedagogia e estou me preparando para entrar no espaço do ensino básico como uma professora transvestigênero. A senhora poderia indicar algumas leituras sobre vivências de professoras trans na educação? E se tiver alguma memória que se destaque, poderia compartilhar conosco sobre como é atuar na educação básica? E uma última pergunta, e aí eu passo para você e a gente encerra esse bloco, do Haroldo André. Ele diz: professora Sara, parabéns pela fala. Gostaria que você dissertasse um pouco sobre as relações entre dança e gênero a partir da sua experiência enquanto educadora no universo das artes do corpo. São perguntas simples, né, básicas, assim, daria para a gente ficar aqui, mas... Nossa, vou responder em 2 minutos, vamos abrir para o próximo. Eu acho, Rafael, que a gente vai responder em 1 minuto aqui cada uma e a gente já abre para a próxima rodada com mais 18 desse nível. Obrigado pelas perguntas. Assim, vou falar o quanto a boca der. Assim, vou inclusive já fazer um convite. Eu vou sair daqui hoje, já tinha falado para você e para o professor Fábio Henrique, e eu estou com a minha turma. A minha turma é o encerramento hoje, a gente vai fazer um evento. E como eu sou funcionária, não sou a que manda,
o nosso evento é exatamente às 17 horas, ou seja, daqui a pouco. Então, eu queria convidar todo mundo que está aqui para continuar lá com esses alunos, e vai ser um negócio muito especial, sobretudo porque eu fiz alguns convites estratégicos e vão ter outras pessoas lá. Sobre o vácuo cis na história, é um absurdo que a gente tenha que esperar acontecer uma pandemia para que o mundo cisgênero parasse, o mundo cisgênero para, e a gente pode emergir com as nossas histórias, que a gente veio com tudo que já estava pronto. O que eu estou falando aqui não é novidade para quem está aqui. Por isso o meu interesse em gravar essa live. Porque o Fábio sabe o que eu estou falando, o Rafael sabe o que eu estou falando, Márcia sabe o que eu estou falando, Marta, Natan, as pessoas que estão aqui, elas estão aqui pelo puro e deliberado carinho em estarem juntas. Isso talvez seja o maior ponto que a gente tenha em 2020, quando falamos de gênero, sexualidade, direitos sexuais e reprodutivos. Eu estou falando muito do que algumas dessas pessoas já vivem, já sabem. Mari Scarambroni está aqui nessa live, e isso aqui é uma coisa imensa, porque faz parte da vida de muitos de nós. Bom, então o Vácuo Cis é essa história. Eu recomendo para quem quiser conhecer melhor que vá ao portal Fundação Rosa Luxemburgo, leia o texto. O texto é incrível mesmo, foi produzido por mim e por Neon Cunha, e a gente traz ali, desberta, mas também trazemos a história das mais de 300 mulheres assassinadas, né? Em muitos lugares. O texto base de São Paulo, por exemplo, está no Tentáculo da Tarântula, um texto de uma travesti chamada Céu Cavalcante. Importantíssimo. Céu Cavalcante é uma grande psicóloga, doutoranda, e que faz um trabalho lindo ali. Sobre a potência queer, o capturável ou não capturável, eu fico tentando pensar, fazer um exercício, junto com a Sopa de Letrinhas, de Regina Facchini, que é um livro que ela vai explicar como que essas letrinhas a gente deixa de ser os liberados, né? Eu estava até brincando com alguns nomes esses dias do meu grupo, mas até chegarmos a ser essas letras, né? Que recebe o I. Eu acho que eu gosto muito do desenho dos movimentos sociais, e o que os movimentos sociais pedem, né? E aí, quando eu falo movimentos sociais, mais uma vez a gente tem ali um B, que é um B quase que passa desapercebido, né? Porque existem políticas públicas que vão atender muitos sujeitos, não vão atender outros. Vou dar um exemplo. Pílula anticoncepcional é um exemplo que eu tenho usado nas minhas lives. Pílula anticoncepcional para mulher cisgênero heterossexual fazer amor. Né? Por que uma mulher cisgênero heterossexual pode ganhar pílula anticoncepcional para poder transar deliberadamente? E eu, precisando de uma pílula para poder fazer qualquer coisa com o meu corpo, não posso. Estou falando de contraceptivo. Por que eu tenho que pagar impostos para um serviço público produzir contraceptivo para mulheres cisgêneras, e essas mulheres cisgêneras não podem pagar com seus tributos alguma especificidade para o meu corpo trans? Então, é essa lógica que tem sido repensável, talvez nessa sopa de letrinhas, as demandas das políticas públicas. Por outro lado, também penso nesse LGBTQ, né, que é a tentativa de capturar o quê dentro de políticas públicas, que, ao meu ver, não parece muito inteligente, porque se o queer é uma identidade pós-estrutural, dentro de uma demanda pós-estruturalista, pós-identitária, né, não hegemônica, por que você está querendo trazer isso para as letrinhas que compõem, né, um pedido tão urgente de alguns grupos? E aí a gente vai ver também ali, com essa simples utilização, quem estudou, quem não estudou, né? Quem leu, quem não leu. Quem leu está sabendo o que diz, quem não leu também vai dizer o que acha, porque a gente já faz a separação. É o joio e o trigo, né, minha gente? É assim. Marci, você pergunta sobre
essas leituras, né? Eu acho que uma das leituras, mas eu tenho um texto, meu primeiro texto publicado foi sobre a morte da travesti Dandara, mas eu acho que é um texto, é um dos meus piores textos. Eu escrevo ele como eu escrevo A Travesti, o Vaticano e um texto que está na Somanlu. Vou tentar pegar aqui, coloco aqui agora, inclusive. Esse texto é um texto escrito, ele é muito mal escrito. Ele é muito mal escrito, ele é um texto muito ruim, mas eu acho que ele é um dos melhores. Porque ele é a escrita de uma travesti, urgência da academia. E isso é do campo da subjetividade, da escrita e do fluxo educacional destas mulheres. E isso fala muito sobre quem chega. Por que eu preciso dominar todas essas vertentes, né, do mundo, da herança, sendo aí quase que derridaliana? Por que eu tenho que dominar tudo isso se eu cheguei até aqui? Não existe uma progressão para esse corpo? Quer dizer que essa progressão só funciona se eu dominar tudo? Se eu não dominar nada, não vai funcionar? Nós não vivemos mais esse arquétipo, por incrível que pareça. Tem que dizer, olha, existe um arquétipo hegeliano de tese, antítese, síntese. Nós não queremos sintetizar mais nada. 2020 a gente não quer sintetizar. Saia dessa, meu bem. Porque tem gente que ainda está lá sintetizando. A gente não quer sintetizar, não é? A gente quer descobrir, entrar, ser muito mais, talvez, deleuzianas do que hegelianas. Não é? Nós queremos saber dessas raízes, desses brotos fundos aí que cavam. Então, eu acho que, nesse sentido, eu acho que consultar os escritos de Luma Andrade, de Meg Hayara, são escritos muito específicos. Então, assim, por que você entende quando eu digo, por exemplo, I'm gonna play football tomorrow? Quando eu falo isso, você entendeu que eu quero jogar futebol amanhã. Mas se eu falar, I'm playing with myself, você entendeu que eu estou me masturbando. Mas se eu falar, I'd like to play piano, você vai entender que eu quero tocar piano. Então, por que quando eu uso to play, em vários sentidos você entende, mas quando uma travesti fala num sentido único, a gente não entende? Isso fala muito mais de você, não nasce, né? Mas de você enquanto sujeito capturado pela lógica, né? Dessa iterabilidade que lhe é vendida, do que no seu comprometimento em se desfazer dessas amarras. E eu acho que ler esses textos fora desse comprometimento traz um outro potencial de sujeito para cada um de nós. Por isso que eu falo, meu texto é ruim, por isso ele precisa ser lido. Porque ali está dizendo muito mais coisa que a palavra talvez não conseguiu dizer. E como é ser professora e pedagoga e esse monte de coisa, né? Eu acho que é uma violência sem fim. Porque tudo que eu queria era só ser uma pessoa que tivesse qualquer coisa, uma profissão. Eu nunca me interessei por gênero e sexualidade. Eu acho chato, eu acho cafona, eu acho um monte de coisa. E eu acabei sendo jogada para esse espaço por ser quem eu sou. Então eu aprendi a gostar. E aqui eu aciono Jack Halberstam, arte que cuida do fracasso. Sou uma fracassada. Né? E como toda fracassada, que tem consciência de seu fracasso, deu certo. Por isso, talvez, a minha aula seja uma aula interessante, né? Uma aula que eu tento trazer minimamente coisas que sejam ali do campo biológico para outras pessoas. E, por último, dos trabalhos, né? Acho que os trabalhos eu vou convidar todo mundo a conhecer. Então, o Vácuo Cis, que é esse texto para a Fundação Rosa Luxemburgo. A revista Reboc, chama Transinsurgências, é uma revista produzida por mim, pelo professor Felipe Carvalho, doutorando em Educação, e por uma travesti chamada Gabriela da Silva. Eu fiz convite aos dois e nós produzimos o segundo dossiê com textos trans e travestis. E o mais engraçado, eu produzi o segundo, porque o primeiro eu aprendi com uma travesti, chamada Luma Nogueira.
Então, Luma fez o primeiro, eu falei, olha que bonito, eu também dou conta de fazer, porque é a Luma que fez. Porque tanta gente fez tanta coisa, eu achava que eu não daria conta. Mas quando Luma fez, a Luma Travesti fez, eu falei, não, eu também dou conta. Então, ela traz isso, e simplesmente porque ela é quem ela é. Fazer isso e observar o grau de responsabilidade, de respeito, de distanciamento dos nossos privilégios para com essas sujeitas é quase que uma função de se pensar enquanto no seu sentido atribuído, no agenciamento das suas especificidades momentâneas de si mesmo nesse mundo. Não é? E eu acho que, por fim, observar, né, ali quem está produzindo o quê, de que forma, tentar trazer um certo estranhamento com falas muito revoltosas. Eu aprendo muito com mulheres pretas, com sapatão, as lésbicas. Né? Você pode ver que as grandes lésbicas que trazem o pensamento lésbico, né? Eu estou falando de John Scott, Gay Rubin, a própria Butler. Né? Você pode ver que essas mulheres, quando elas falam, por mais que elas tenham sofrido, como as pretas brasileiras, por mais que tenham sofrido, elas têm uma fala que é muito mais didática do que de cobrança. Então, comecei a perceber também que alguns sujeitos chegam com muita pressa, querendo fazer muita coisa, e isso está muito mais numa aderência do que foi ouvido do que, de fato, daquilo que foi vivido. E talvez isso precise ser repensado. Né? Eu quero saber do que a gente está vivendo. Quero saber se as minhas vivências estão sendo úteis. Eu quero saber se a Florence, minha parceira, minha amiga, minha querida companheira de luta, que está aqui, ela já é capaz de utilizar esse arcabouço todo como uma coisa boa e pragmática para a sua própria vida. Não para dar close numa live, porque isso não vai adiantar. A live vai acabar exatamente daqui 2 minutos. E aí o que vai sobrar para a gente se não for o grande contentamento de sermos as pessoas orgulhosas do caminho que a gente tem feito na vida? Não é? É isso, eu tenho muito orgulho de todo mundo que está aqui. Todo mundo que eu conheço, né? Saulo, por exemplo, que eu estou vendo aqui, que é um gato, meu Jesus. Não conhecia ainda, estou pronta para conhecer. Estou brincando. É isso, Rafael. Sara, certamente para a gente é um contentamento muito grande em te ter aqui, né, e poder te ouvir, e da generosidade que você tem em partilhar essa experiência de uma forma tão autêntica, né, e que nos ensina muito também. Assim, eu já te ouvi em outras vezes, em outras lives também, e tem sempre um diferencial, né? Você consegue entremear todas essas questões teóricas com a narrativa, né, que é o nosso título, né, a sua narrativa é, de fato, uma narrativa emancipadora. Né? Então, eu te agradeço imensamente. Fábio, não sei se você quer fazer algum comentário ainda, porque a gente tem mais 1 minuto para encerrar 5. Lembrando que o e-mail está aqui no chat, né, para os certificados. E ficou com gostinho de queremos muito mais, né? Queremos conversar mais, queremos estar mais próximos e próximas e partilhar, né, desses diálogos que isso são os bons afetos, né? Isso nos traz essa potência para continuar seguindo. Muito obrigado mesmo, Sara. Fábio, você está sem microfone. Obrigada a você, Rafael. Mais uma vez, obrigada a você muitas vezes. Obrigada a cada pessoa que está aqui, porque a gente já desistiu. Gente como eu, como você, como o Fábio, a gente já desistiu de falar para multidões. A gente quer falar assim, 5 pessoas, mas desde que, assim, sabe, que uma, pelo menos, entenda a urgência, porque é uma urgência. Né? Não adianta a gente colocar 300 pessoas. Eu falo para 20 mil às sextas-feiras da TV 247. Então, toda semana eu falo para 20 mil pessoas na TV 247.
Isso, para mim, funciona, funciona. Mas saber que existe uma pessoa que está fazendo um movimento diferente e que esse movimento colabora com tudo aquilo que a gente está plantando é muito urgente, é muito necessário. Eu te agradeço muito, viu, Rafael? Obrigada, Fábio. E para concluir, né, agradecer, né, pela sensibilidade, pela disposição de estar aqui com a gente. Todos aprendemos muito. Eu estou emocionado, muito emocionado com a sua fala, né? E com certeza, como o próprio Rafael já pontuou muito bem, é o início de trocas, o início de diálogo, o início de trabalho junto. É isso, é trabalhar junto, é mudar esse mundo, né? E muito obrigado, muito, muito obrigado. Um beijo grande. Posso só pedir uma coisa antes da gente encerrar? Será que todo mundo pode abrir a câmera para a gente fazer uma foto junto? Eu acho que a gente merece. Eu quero. Vamos. Como que nós podemos fazer a foto? Eu acho que eu faço aqui. Então inclusive. faz. Mari, venha. Todos, Natanael, venha. Olha, ninguém escondido. Todos. Guilherme, coloca uma roupa e vem. Márcia, você tá linda, gente. Márcia acorda feia algum dia na vida? Nunca, né, Márcia? Florence. Paulo Júnior, Luciane. Cadê todo mundo? Deixa eu fazer aqui, então. Tá, vamos lá. Florence, cadê você? Fábio, chega um pouquinho mais para frente. Assim? Haroldo também é chique, né? Deixa eu ver. Luciano não apareceu, não. Agora foi. Adorei. Cadê Marta? Estava aqui. Pronto. Ótimo. Então, agora foi. Ótimo. Mais uma Todo vez, mundo, por favor, se marquem no Instagram. Fábio, ótimo. gratidão por tudo. Muito obrigada. Beijo. Boa tarde a todos. Beijo, a todas Sara. e Boa todos. tarde. Tchau, tchau. Deixa eu dizer, quem quiser, Vamos lá. agora a gente segue numa live com os meus alunos do Pro Iniciar. E aí, por coincidência, duas pessoas que são grandes amigos aceitaram participar dessa live, uma participação meio especial. E é Rafael Leopoldo, meu parceiro da Poieses, e Larissa Pelúcio. Fantástico. Beijo, obrigada. Beijo a todos, todas e todos. Tchau.